Você consegue conciliar trabalho e estudos. Agora, você conciliar trabalho, procrastinação aqui no meio, e estudos, isso não tem como você conciliar. E por que eu estou falando isso? Porque essa é uma dúvida muito frequente nos estudantes, numa boa parte dos estudantes, que é possível conciliar trabalho e estudos para a FUVEST, para o Enem? E a resposta é sim, é possível conciliar os dois. Aliás, se você tem acompanhado esse canal, você viu que no último vídeo que eu postei, eu estou construindo 3 cronogramas para estudantes com realidades totalmente diferentes. E um desses estudantes é justamente o tipo de estudante que precisa conciliar trabalho e estudos. E lá eu fiz um cronograma específico justamente para essa rotina dele, que é uma rotina com menos tempo de estudo, então ele precisa estudar tópicos mais específicos. Então a resposta é sim, você consegue conciliar trabalho e estudos. Mas a questão é, como que você concilia os dois? Na primeira parte desse vídeo eu vou falar daquilo que seria talvez um ponto negativo de você fazer os dois, mas no fundo não é tão negativo assim, na verdade. E o segundo ponto eu vou falar qual é a vantagem de você trabalhar e estudar. Então vamos começar por aquilo que aparentemente seria o ponto negativo. Quando a gente pensa em passar no Enem, no vestibular, já é uma jornada bem intensa, de pelo menos um ano de estudo muito intenso, realmente estudo bem direcionado, com muita estratégia. Agora imagine que você vai ter de dividir esse tempo que você tem para o estudo com o trabalho. Ou seja, se só estudando já é uma tarefa nada fácil, imagina se você precisar dividir esse tempo com o trabalho. Então o que você vai precisar fazer, se essa é a sua realidade, você vai precisar se tornar profissional na gestão do seu tempo. Ou seja, você vai estar fazendo 3 coisas basicamente, ou trabalhando, ou estudando, ou então descansando para ter um estudo bem produtivo. Ou seja, passar tempo no Instagram, rolando reels, não é algo que você vai fazer porque você já está com vamos falar assim, uma desvantagem. Por quê? Como a gente já sabe, a corrida do Enem do vestibular é uma corrida de vamos ver quem sabe mais. Ou seja, você vai estar competindo por uma vaga com alguém que tem a oportunidade de só estudar o dia inteiro. Ou seja, você precisa se tornar um especialista na gestão do seu tempo. E quando eu falo de você realmente não praticar procrastinação, na verdade, você tem uma vida muito produtiva, eu tô falando isso também nos finais de semana. Se você já vai ter que trabalhar, os seus finais de semana você também vai precisar estudar. Sim, você pode estudar e deixar um tempo de lazer, mas quando eu falo em lazer, é um lazer que realmente vai trazer um descanso para você. E não ficar passando rios, que isso na verdade não vai descansar a sua mente. Por exemplo, como você faz isso na prática? Como você tem menos tempo para estudar, a dica é, cara, tenha uma rotina muito padronizada. Por quê? Se você tem uma rotina muito padronizada, isso vai fazer com que você não perca tempo pensando, cara, o que eu vou fazer agora? Eu estudo de manhã, ou eu faço alguma outra atividade, vou para o trabalho e estudo à noite. Se você tiver uma rotina muito bem estabelecida, isso vai fazer com que você não perca tempo tendo de reorganizar a sua rotina. Então, por exemplo, vamos supor que você tem 5 horas de estudo por dia. Você tem 3 horas de manhã e 2 horas à noite. O que você pode fazer? Na parte da manhã você estuda aquelas matérias mais complexas que vão exigir um raciocínio maior, uma intensidade maior, porque você vai estar descansado no período da manhã. E as outras 2 horas da noite, o que você pode fazer? Você pode estudar aquelas disciplinas que não vão exigir tanto assim, que vão ser um pouco mais simples, que geralmente é a parte de humanas, história, geografia, certo? Porque assim você vai conseguir aproveitar muito bem a parte da manhã e também a parte da noite, mas estudando aquelas matérias que vão ser assim, um pouco mais simples para você. Então, cara, é possível sim. Eu conheço muitas pessoas que foram aprovadas tendo de dividir o dia entre trabalho e estudos. Certo, aqui a gente falou então do que seria o ponto negativo de você ter de dividir trabalho e estudos. Agora vamos falar do ponto positivo. E qual que é o ponto positivo de você precisar trabalhar durante o seu estudo para o Enem vestibular? Muitas vezes, principalmente os estudantes que estão no Enem no vestibular, eles focam muito no momento em que eles vão ser aprovados, ou seja, naquele momento em que eles vão ver o nome deles lá na lista dos aprovados. E isso, cara, é legal você ficar pensando nesse momento. Mas o ponto é, depois que você for aprovado, você vai ter mais 5, 6 anos de estudo pela frente. O tempo que você vai estar na faculdade. E esse é um ponto que os alunos muitas vezes, sinceramente eu quase não vi muita gente falando sobre isso, que é
qual tipo de estudante você vai ser dentro da faculdade. Porque se lembra, você está estudando para passar na faculdade. Você ter passado não quer dizer que você não vai estudar. Na verdade, você vai começar mais uma jornada de 5, 6 anos de estudo. E bora lá, eu falo isso como alguém que está dentro da faculdade. Muitas vezes, infelizmente, uma boa parte, né, vamos falar assim, uma boa parte dos veteranos que você vê do terceiro, do quarto, quinto ano, sinceramente, o que eu vejo muito na minha faculdade são caras que, sinceramente, só sabem falar palavrão, falar mal da faculdade e ir para a festa, para toda a festa da faculdade. Então a questão é, cara, se pergunte qual tipo de estudante você quer ser durante a faculdade. Por quê? E agora falando bem especificamente de faculdades públicas, na minha, por exemplo, a maior parte das aulas, das disciplinas não passa a lista de presença. Ou seja, se você for ou não for, ninguém vai sentir sua falta, o professor não vai ficar te perguntando, pegando seu pé, não vai ficar cobrando sua presença. Depois do segundo semestre, é você quem constrói a sua grade, ou seja, você que escolhe quantas disciplinas você vai ver naquele semestre. Obviamente tem uma quantidade mínima que você tem que varrer, mas é você que escolhe a quantidade. E por que eu tô falando isso? Você percebe que na faculdade você vai ter muita autonomia, e a questão é, muitas vezes aqueles estudantes que tiveram de conciliar trabalho e faculdade, eles são muito bons, eles conseguem aproveitar bem essa autonomia, essa liberdade, eles dão muito valor para essa liberdade que eles vão ter na faculdade. E eu não estou falando que quem tem a oportunidade de só estudar não valoriza isso, mas a questão é que se você trabalha, você tem muito claro essa noção de, cara, o quanto custou essa minha aprovação. Então na faculdade, apesar de não cobrar lista de presença, apesar de eu ter essa autonomia, eu vou usá-la da melhor maneira possível. E aqui tá um ponto que eu quero realmente te incentivar, cara. E é um ponto que eu já comentei muitas vezes, a forma com a qual você leva a sua vida, os seus estudos durante o vestibular, muito provavelmente é a forma com a qual você vai levar a sua faculdade. Então saiba que depois que você se formar na faculdade, vão ter até mesmo milhares de pessoas que tiveram aulas com os mesmos professores que você, viram os mesmos slides que você. Então são pessoas que vão ter exatamente o mesmo currículo que você. Mas a gente sabe que uma boa parte dos estudantes acabam não se formando bem, se formam na faculdade, mas não são profissionais bons, justamente porque não souberam aproveitar essa liberdade de escolher as matérias, de ir ou não nas aulas. E a questão é, cara, de verdade, se forme bem para que você, depois que você se formar, você se destaque no mercado de trabalho. E então você ter essa necessidade, essa disciplina de ser capaz de conciliar estudos e trabalho, isso também é uma ferramenta muito boa, porque isso vai despertar justamente esse senso de responsabilidade, de ter uma responsabilidade nos estudos, mas também uma responsabilidade financeira. Então esse é um ponto que eu vejo muito positivo de você precisar conciliar os dois. E é isso, bora rumo sua aprovação.